got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Separei pra essa rodada, galera, 10 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né, já peço a sua ajuda aí, a sua moral pra estar se inscrevendo aqui no canal Bet Green, deixar o seu like também que é importante demais, tá galera? E na hora que você for se inscrever, é só você ativar também o sininho aí pra você receber a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá? E também deixa o like aí que é muito importante, porque o seu like ele fortalece no trabalho aqui e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube, tá galera? Mete o dedo no like aí, vamos em busca de pelo menos uns 1.500 likes nesse vídeo. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número tá na descrição desse vídeo aqui e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui, né? A gente vai ter uma grade razoável, né? Não vou dizer que é uma grade boa, mas também não é uma grade ruim. Mas a princípio aqui é uma... Vamos botar aí de 1 a 10, é uma grade nota 6. Vamos botar aí 6, 6,5. Vamos ter esses jogos aqui, né? Vamos ter algumas ligas interessantes, né? Campeonato italiano, La Liga. Vamos ter aqui campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter campeonato francês. Vamos ter também 2 jogos aqui da Série B, né? Então não chega a ser uma grade tão ruim assim, não. Vamos falar do primeiro jogo aqui, né? Jogo meio-dia e meio. A gente vai ter o confronto aqui da Finlândia, né? Jogo aqui da Liga Ikonen. Jogo entre KTP contra o Jaro. Jogo que acontece na casa do KTP. A gente vai ver aqui na classificação as duas equipes estão muito bem, por sinal, né? O KTP está aqui na vice-liderança com 40 pontos e o Jaro está em terceiro lugar com 32 pontos, né? São duas equipes que têm um ataque muito efetivo, né? Principalmente o KTP aí que tem a média de... arredondando, né? 2 gols por partida. E uma média aí de 1 gol sofrido por partida, arredondando para cima também, né? Aí a gente vai ter aqui o Jaro, que também tem uma média aí de quase 2 gols marcados partidas, e uma média aí arredondando para baixo de 1 gol sofrido por partida. No confronto direto, se a gente for pegar aqui, a gente vê que sempre costuma aí bater pelo menos 2 gols ou mais, e o ambos marcam aqui, como vocês podem ver, também vem bem forte, né? Pelo menos aqui dos últimos 10 jogos aqui, a gente vai ver que só tem 1, 2, 3 jogos que não bateu ambos marcam, né? Nos outros 7 jogos aí, nesses últimos 10, sempre batendo aí ambos marcam. Com isso a gente vai ter grande oportunidade aqui de assistir uma partida com 2 gols ou mais e vamos ter também chance de assistir gol das duas equipes. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo aqui que também é muito interessante, o ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo aqui vou arriscar um empate de 2 a 2. Agora vamos para o campeonato italiano, né? Vamos ter aqui o Monza, né, que subiu da Série B para a Série A agora do italiano, contra o time da Udinese, né, que conseguiu se livrar da zona do rebaixamento aí nas últimas rodadas, né? E agora vai ter esse confronto entre duas equipes que é meio aleatório, né? Meio aleatório aqui porque a gente não sabe quem tem mais favoritismo ou não, né? Porque a gente está tratando de uma equipe que subiu da Série B, né? E uma equipe que quase foi rebaixada na temporada passada, né? Esse jogo que acontece 1h30 da tarde. Na classificação a gente vai ver aqui, né? Até o momento as duas equipes fizeram 2 partidas, o Monza perdeu as duas, né? Perdeu por 4 a 0 na última rodada pro Monza e na estreia perdeu pro Torino em casa. Perdeu por 2 a 1. Enquanto a Udinese aí na última rodada empatou, né, em 0 a 0 com a Salernitana e perdeu na primeira rodada aí pro Milan por 4 a 2, né? Nesse confronto, galera, acredito que vai ser um jogo aberto aí porque as duas equipes precisam mais do que nunca dessa vitória, né, para poder subir na tabela, especialmente o Monza que ainda não venceu, né? Jogando em casa aí, acredito que o Monza vai em busca aí desse resultado, né? A gente vai ver que tá com a odd muito alta, né? Tá 3,17 pro Monza vencer. Eu acredito aqui que não é jogo muito bom aqui pra gente apontar favorito, mas eu acredito que é jogo bom pra gols. Eu acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir 2 gols na partida ou mais, e também vamos ter chance aqui de assistir, quem sabe, um golzinho no primeiro tempo. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo aqui, vou arriscar a vitória do Monza de 2 a 1. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter aqui o jogo entre Girona contra Celta de Vigo, jogo 3 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Girona, né? Girona aí que subiu da segunda divisão para a primeira divisão agora, né? E vai ser um confronto aí bem equilibrado, né? Isso porque o Celta de Vigo não tá bem no campeonato, né? Até o momento aí estreou empatando com o Espanhol, um 2 a 2, e na última rodada perdeu pro Real Madrid por 4 a 1, uma goleada, né? Enquanto o Girona venceu uma e perdeu uma, né? Perdeu na estreia pro Valência por 1 a 0
E na última rodada venceu, uma vitória bem convincente, por sinal, né? 3-1 em cima do Getafe. Acredito que esse jogo aqui vai ser bem equilibrado, tá, galera? Acredito que é jogo bom para gols, né? Assim como foi os dois jogos anteriores aí que eu comentei, né? Acredito que é outro jogo interessante aqui para 2 gols ou mais. E também vamos ter a oportunidade de assistir gol das duas equipes, né? Acredito que o Girona jogando em casa tem chance de marcar um golzinho. O Celta de Vigo, que precisa muito dessa vitória, também vai em busca aí de uma vitória e tem chance de marcar um gol também. Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando ambos marcam. Placar para esse jogo, vou arriscar aqui uma vitória do Celta de Vigo por 2-1. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato holandês, segunda divisão, jogo aqui entre Zwolle contra o Young PSV, jogo 3 horas da tarde, jogo vai ser na casa do Zwolle, e acredito aí que tem grande favoritismo o time da casa aí para vencer essa partida, né, uma equipe aí que está na liderança do campeonato com 100% de aproveitamento, né, várias equipes, né, são 5 equipes aqui que estão 100%, né, com aproveitamento aí nessas 3 partidas, e o Zwolle aqui a gente vê que tem 3 vitórias aí em 3 jogos, né, 11 gols marcados, apenas um gol sofrido, venceu na primeira rodada por 2-1, depois 5-0 e na última rodada 4-0 fora de casa contra o Venlo, né? Enquanto o time do Young PSV aí vem de uma vitória, um empate e uma derrota, né? Não nessa sequência que eu falei, mas é um empate, uma vitória e uma derrota, né? Na estreia empatou em 1-1, aí na segunda rodada venceu por 1-0 e na última rodada perdeu pro Heracles, né? Que tem uma ótima equipe, por 3-0. Com isso, galera, acredito aqui no favoritismo total aqui pro time do Young PSV pro time do Zwolle vencer o Young PSV e também vamos ter chance de assistir uma partida com bastante gols, né? Acredito que 3 gols ou mais nesse confronto. Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, pro Zwolle vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols na partida, grande chance aí de saírem 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, campeonato alemão, Bundesliga, jogo entre o Freiburg contra o Bochum, jogo 3h30 da tarde. Nesse jogo aqui a gente vai ter um equilíbrio muito grande, né? Se a gente for ver aqui na classificação, o Freiburg está numa sequência melhor, né? No caso, desses 3 jogos aí, 2 vitórias e uma derrota, né? Venceu na última rodada o time do Stuttgart fora de casa, antes disso tinha perdido para o Dortmund, que a gente nem releva muito porque é uma equipe muito forte, o Dortmund, né? E na primeira rodada venceu por 4-0 o Augsburg, né? Que tem uma equipe chata. Enquanto o Bochum, 3 jogos, 3 derrotas, né? 100% de negativo aí pro Bochum, né? Na estreia perdeu por 2-1 em casa, depois perdeu por Hoffenheim e na última rodada levou uma cipuada aí, jogando em casa pro Bayern de Munique por 7-0, né? Com isso aqui, favoritismo total aqui pro time da casa vencer e acredito que o Freiburg aí vai vencer essa partida tranquilamente no meu ponto de vista, né? Pela análise que eu fiz aqui, acredito muito aí que o Freiburg jogando em casa tem grande chance de conquistar aí mais 3 pontos e subir na tabela. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar arriscando aqui o mais de 2,5 gols. Acredito que vai sair 3 gols ou mais, né? Placar para esse jogo aqui colocaria, vamos botar aqui 2-1 casa, 2-1 pro Freiburg. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano Série A, jogo entre Lazio e Inter de Milão, esse jogo aqui que vai ser bem interessante, né? Eu particularmente acredito que a Inter tem um pouco de favoritismo aí, pelos jogos que tem apresentado e pelo time que tem, né? Jogo que acontece 3h45 da tarde, o jogo vai ser na casa da Lazio, isso aí pode dificultar um pouco a vida do time da Inter de Milão, né? Até o momento a Inter de Milão aí, que é o time visitante, tá 100%, né? 2 jogos, 2 vitórias, venceu na primeira rodada o Lecce por 2-1 e na última rodada 3-0 contra o Spezia, né? Enquanto a Lazio, né? A Lazio aí venceu na primeira rodada jogando em casa contra o Bolonha, 2-1, e na última rodada empatou em 0-0 com o Torino, né? Um placazinho aí sem gols. Se a gente for puxar aqui o confronto direto, galera, nos últimos 5 jogos aí, a gente vê que tem um equilíbrio muito grande, né? São 2 vitórias para cada equipe, né? 2 vitórias para Inter, 2 vitórias para Lazio e um empate, né? Só que um ponto favorável aqui que a gente vê é que sempre costuma aqui bater 3 gols ou mais e sempre costuma bater ambos marcos, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos aí a gente vê que o ambos marcos bateu nos 5 e o mais de 2,5 gols, por exemplo, bateu em 4 partidas, né? Se a gente for puxar um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vê que os jogos um pouco assim, entre aspas, mais antigos, já era um pouco mais equilibrado e com poucos gols, né? A gente vê aqui 1-0, 1-0, aqui foi 0-0, se eu não me engano, né? Deixa eu só confirmar aqui. Foi 0-0 aí ganhando nos pênaltis, certo? Aí 3-0, 3-2, ou seja, teve uma sequência aqui, né, de 2019, mais ou menos aqui, que teve jogos aqui com poucos gols, né, apenas um gol e aqui esse 0-0, mas como a gente está falando de temporada 2022-2023, nesse atual momento, para mim aqui, a Inter tem grande chance de conquistar uma vitória, mas a gente pode estar focando no mercado de gols e até mesmo aqui no mercado de ambos marcos, né, acredito que o Lazio aí jogando em casa tem chance de marcar um golzinho, e a Inter mesmo jogando fora de casa tem chance, quem sabe, de marcar 1 ou 2 gols. Com isso, a gente vai com
a primeira opção aqui com a dica ambos marcam. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols na partida. Placar para esse jogo colocaria 2-1 fora. Agora vamos pro próximo jogo aqui, galera. Agora a gente vai ter campeonato francês, Ligue 1. Vamos ter aqui o AC Ajaccio contra o Lille, jogo 4 horas da tarde, jogo aí bem interessante, mas que na minha opinião aí, o Lille tem um pouquinho de favoritismo, né? Tem uma equipe muito mais bem qualificada. Na classificação aqui a gente vai ver que o Lille começou essa campanha aí com uma vitória, um empate e uma derrota, né? Nesses 3 jogos iniciais, enquanto o Ajaccio aí um empate e 2 derrotas, né? O Ajaccio aí que é o time da casa perdeu na primeira rodada pro Lyon, empatou depois contra o Lens 0-0 e na última rodada o Rennes foi lá e venceu por 2-1. Né? Enquanto o time do Lille começou a vencer na primeira rodada por 4-1, né? Uma goleada contra o Auxerre, empatou fora de casa contra o Nantes, né? Em 1-1, e na última rodada levou uma cipoada aí do PSG por 7-1, né? Então vem de uma derrota aí bem dolorosa aí o Lille, mas acredito que nesse jogo aí vai em busca dessa vitória a todo momento, né? A gente vai ver aqui que a odd do Lille para vencer tá 2,30, 2,20, tá uma odd muito boa, né? Vale a pena a gente estar entrando aqui com empate anula na vitória do Lille. E também vamos ter chance aqui de assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida, tá, galera? Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui fora, vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter aqui um jogo bem interessante, né? O Betis contra o Osasuna, jogo que acontece 5 horas da tarde. Betis vai estar jogando em casa e, na minha opinião, aí, o Real Betis aí tem grande favoritismo para vencer, né? A gente vai ver que as duas equipes estão bem, né? 100% de aproveitamento para as duas, né? O Betis venceu as suas 2 partidas, né? Venceu o Elche por 3-0 na primeira rodada e fora de casa venceu o Mallorca, né? Enquanto o Osasuna, no primeiro jogo, surpreendeu e venceu o Sevilla, né? Sevilla que não tá nada bem, né? Nesses últimos jogos aí, eu tenho acompanhado alguns jogos e o Sevilla não tá jogando nada, e na última rodada venceu o Cádiz por 2-0, né? Na minha opinião aqui a gente vai ter 2 alternativas, galera. A gente vai ver que a odd do Real Betis para vencer tá 1,90, 1,92, então dá para pegar uma vitória do Betis aqui com empate anula. E também vamos ter o mercado de gols que é muito favorável, tá? A partida aí pra gente assistir 2 gols ou mais. E a gente pode estar pegando a primeira dica, que é a mais segura na minha opinião, que é o mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar pegando aqui, casa vence com empate anula. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a Série B do Brasileirão, vamos ter Grêmio contra o time aqui do Ituano, né, jogo 7 horas da noite, jogo aí favorável demais pro Grêmio vencer, né, Grêmio que tá aí em terceiro lugar no campeonato com 44 pontos, vencendo esse jogo pega a vice-liderança de forma momentânea e também diminui, né, essa vantagem de 10 pontos aí pro time do Cruzeiro que também vai jogar, né, então teria que vencer essa partida e torcer por um tropeço do Cruzeiro para poder aí diminuir essa vantagem. Mas a princípio o Grêmio vai focado aí em poder vencer essa partida aí para poder ficar cada vez mais ainda garantido aí na Série A da próxima temporada, né? Enquanto o time do Ituano tá aqui no meio da tabela, na minha opinião vai ficar mais ou menos por aqui mesmo, né? Tá em 10º lugar aqui com 33 pontos. É uma equipe que venceu 8, empatou 9, perdeu 8, né? Vive seus altos e baixos, né? A gente pode ver aqui que nos últimos 5 jogos até que não tá ruim, né? São 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Enquanto o time do Grêmio nos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Jogando em casa aqui o Grêmio tem a segunda melhor campanha, né? Com 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Enquanto o time do Ituano jogando fora de casa aí, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 possibilidades, galera. Acredito que é jogo bom para gols e vamos ter favoritismo total pro Grêmio vencer esse jogo. Com isso, a gente pode estar indo com a primeira opção, que é a dica casa vence, né? O Grêmio para vencer aqui é a opção assim mais viável. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1,5 gols, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro Grêmio, 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Série B, vamos ter aqui o jogo entre Cruzeiro e Náutico, jogo 9h30 da noite, jogo favorável demais aí pro Cruzeiro vencer, né, ainda mais que vai pegar um Náutico aí que tá numa crise, né, o Náutico aí simplesmente não faz uma temporada nada legal, é o último colocado, né, do campeonato, né, a gente vai ver aqui que o time venceu apenas 5, empatou 6 e perdeu 14, é o time que mais perdeu nesse campeonato, 21 gols marcados, 34 gols sofridos, 21 pontos até o momento, né? Só para vocês entenderem a situação aqui, o Náutico poderia vencer o Cruzeiro aqui, que não ia sair da zona do rebaixamento, né?
O máximo que ia acontecer aqui é subir uma ou duas posições aqui, dependendo dos outros resultados, né? Então, tá numa situação bem estranha, né? Porque vai a 24 pontos, aí se vencer a outra vai a 27, tem que torcer aqui pro CSA e pro Brusque aqui, né? Não vencerem seus jogos. Então tá numa situação aí bem complicada aí o time do Náutico, e o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, vai pra cima, né? Ainda mais que o Cruzeiro ainda não perdeu nesse campeonato, né? São 11 vitórias, um empate, nenhuma derrota. É um dos poucos times aí que jogando em casa está invicto, né? A gente vai ver aqui que tem o Vasco e o Tombense que também não perderam em casa, né? Então são as 3 equipes aí que ainda não perderam jogando no seu território. Enquanto o time do Náutico, né, jogando fora de casa, venceu apenas 2, empatou 2 e perdeu 8. Só que vem de 5 derrotas seguidas aí nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, né? Então, favoritismo total aqui pro time do Cruzeiro vencer esse jogo. E o Náutico, infelizmente, aí vai ficar nessa situação complicada mesmo, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica Casa Vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida. Acredito que o Cruzeiro aí faz uns 2 gols, ou quem sabe até mais. Placar para esse jogo, vou colocar 2-0 pro Cruzeiro, 2-0 Casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. You in my sight, I keep all the words you